Estamos dando início a mais um programa Anatomia do Poder e entrevistarei hoje um queridíssimo amigo, que é meu afilhado de casamento, e um brilhante advogado e diretor da primeira Faculdade de Comércio do Brasil. Nós vamos falar um pouco sobre a situação econômica e política do Brasil, falarmos um pouco sobre a sua faculdade e vamos, nesse programa de hoje, analisarmos também se o Poder Judiciário estaria, no momento, apesar da qualidade de seus membros, interferindo ou não na evolução do processo político. Meu caro Wilson Ramos, o Cícero Rodrigues, meu afilhado querido, o Wilson Rodrigues, de Mato Grosso do Sul, o estado que representa e vem de uma família de educadores. Toda a família sempre foi dedicada ao estudo universitário, em gerações, e o Wilson abriu aqui a primeira faculdade de comércio do Brasil. Vamos começar primeiro pela faculdade. Você poderia explicar, por ser a primeira, e eu tenho a impressão ainda a única faculdade de comércio do Brasil, o que levou a Associação Comercial, e eu sou do Conselho Superior Ação Comercial de São Paulo, mas essa foi uma deliberação da diretoria de formar a faculdade. O que levou, efetivamente, a uma faculdade de comércio, quando se estuda direito comercial, se estuda na economia também, o comércio como a grande expressão da circulação econômica. E como foi aceito em nível de conseguir professores especializados na matéria e, ao mesmo tempo, os alunos interessados em cursar uma faculdade de comércio. Gostaria, meu querido Wilson, que você falasse um pouco sobre essa iniciativa que parece estar sendo muito bem sucedida. Muito bem. Professor Ives, eu quero, antes de qualquer coisa, agradecer por mais um convite para participar do Anatomia do Poder. Já é a minha segunda entrevista e, para mim, é uma satisfação porque, além de eu estar diante, na minha avaliação, do jurista mais importante do país, um humanista, um cristão, enfim, uma voz de sabedoria no Brasil, eu estou diante do meu padrinho, do meu querido padrinho de casamento, e o senhor sabe do enorme carinho e admiração que eu tenho pelo senhor, pela Ruth, em memória, que também é nossa madrinha, foi representada pela Ângela, que é como uma irmã para mim, não é? E então é uma satisfação muito grande. E, além disso, o senhor sabe que o senhor é meu professor emérito, e é mesmo, porque eu sou mackenzista. Então, como mackenzista, todos nós mackenzistas, especialmente formados na Faculdade de Direito do Mackenzie, nós temos Ives Gandra como nosso professor emérito. Então, é um prazer enorme, professor. E é um prazer enorme também porque eu estou falando, o senhor me pergunta, sobre a Faculdade do Comércio. Como o senhor muito bem ressaltou, eu venho de uma família de educadores, não é? Eu brinco que o meu bisavô, Pedro Chaves dos Santos, ele veio do Líbano e fugiu à regra. Ao invés dele abrir uma loja, né, uma lojinha, como é regra entre os libaneses, ele abriu uma escola junto dos seus filhos. E a escola progrediu enormemente, né? Antes era o sul do Mato Grosso, não havia o Mato Grosso do Sul ainda. E ele, na verdade, junto às escolas, acompanhou todo o desenvolvimento daquela região do país. Depois o estado foi dividido, e eu devo dizer que as escolas que foram formadas pela minha família, não é? Pelo meu bisavô Pedro e pelos filhos, Pedro Chaves, que depois veio a se tornar senador, a tia Terezinha, enfim, as escolas que foram fundadas pela família acompanharam todo o desenvolvimento do centro-oeste do Brasil e veio a se tornar a maior universidade privada do centro-oeste do Brasil, a Uniderp, que depois o controle dela foi passada para a Anhanguera em 2008. Então, eu sou desta família de educadores e eu imaginei já em São Paulo
e tendo me aproximado desta entidade aqui, que é a Associação Comercial de São Paulo, na qual o senhor é membro do Conselho Superior. E aqui vale dizer um dado importante que talvez o senhor nem saiba. O primeiro contato que eu tive na vida com a Associação Comercial de São Paulo foi através do senhor. Foi uma palestra que o senhor deu aqui na casa e o senhor me convidou para esta palestra. Foi quando eu conheci a entidade. E eu passei, então, a conviver com a Associação Comercial de São Paulo, que tem 128 anos de história defendendo o empreendedorismo no Brasil, a livre iniciativa, e junto de alguns nomes importantes da casa, como o professor Roberto Macedo, economista, o professor Marcel Solimeu, também economista, e o Alfredo Kotait, ex-senador e grande empresário. Nós verificamos a necessidade, professor Ives, de se qualificar o comércio brasileiro. E por que se qualificar o comércio? Porque é o setor que mais emprega no Brasil. E nós verificamos, através de pesquisas de várias instituições, que é o setor menos qualificado, infelizmente, o menos qualificado da economia brasileira. Então, veja só a incoerência. É o setor que mais emprega e é o setor menos qualificado, não é? Então, justamente porque é um setor da mais alta relevância para a economia brasileira, é que nós, e a Associação Comercial, tendo esta previsão estatutária de manter instituição de ensino superior, é que nós, em 2018, iniciamos este projeto de formação da Faculdade do Comércio. Pedimos para o Ministério da Educação o credenciamento da Faculdade do Comércio e fomos autorizados com nota máxima pelo MEC. Então, o início da faculdade se deu assim, com 5 cursos de graduação. Meu caro Wilson, mas de rigor, a faculdade é dedicada à formação daqueles que estão se dedicando, por exemplo, empresários, mesmo gerentes, etc., mas também empregados do comércio poderão frequentar e poderão acompanhar, digamos, empregados menos qualificados, não fazem a seleção para saber, já que os cursos são cursos superiores, não é? Isso pressupõe, inclusive, ter pelo menos o colegial para poder concorrer a uma vaga na faculdade. Isso abrange todos os aspectos do comércio, desde a organização interna de qualquer instituição comercial, de qualquer empresa comercial, como as suas relações com a indústria, com a agropecuária, com os problemas de direitos, problemas de economia, todos os problemas hoje que são, na complexidade das suas existências, a vida de um empresário, que o empresário brasileiro tem que seguir. Sim. Essa explicitação, como é que vocês superaram? Claro, veja só, professor, a sua pergunta ela é muito importante. A faculdade ela se destina não só ao empreendedor, isto é, aquele que é o proprietário do comércio, o comerciante, mas também ao que se chama do comerciário, que é o colaborador, é o funcionário do varejo, do comércio. Então, ela se destina aos dois públicos. Quando o senhor me pergunta da abrangência da instituição do ponto de vista acadêmico, os 5 primeiros cursos de graduação que nós tivemos autorizados pelo Ministério da Educação com notas máximas, todos os 5 cursos, eles abrangem as mais diversas ciências e conteúdos que envolvem o comércio. Por exemplo, logística, o senhor me perguntou da indústria, não é? O relacionamento do comércio com a indústria. Uma das nossas graduações é gestão logística, que o senhor deve saber, com o comércio eletrônico, com as lojas virtuais, a logística se tornou uma ciência imprescindível para o varejo, para o comércio. Então, nós temos o curso de graduação em gestão logística. Por exemplo, a questão do comércio eletrônico. Nós temos o curso de graduação em sistemas para internet, que é uma graduação em comércio eletrônico. Nós temos também gestão comercial, não é? Que é um curso que envolve justamente esta liderança, essa administração do comércio.
Um outro curso importantíssimo, professor Ives, que integra a nossa grade, é a graduação em recursos humanos. O senhor deve saber que no passado existiam os departamentos pessoais. Uma companhia, uma empresa de comércio tinha um departamento pessoal. Isso, na verdade, é totalmente ultrapassado. Hoje o que se fala é de recursos humanos, não é? Por quê? Porque o varejo tem de se dedicar à qualificação, capacitação, criar a cultura da empresa, incutir a cultura da empresa no modus operandi dos seus colaboradores, não é? Toda essa parte de recursos humanos. E agora nós estamos aumentando a nossa abrangência de conteúdo, porque estamos pedindo para o Ministério da Educação novos 5 cursos de graduação que envolvem marketing, propaganda, gestão financeira, comércio exterior. Então, respondendo à sua pergunta, a Faculdade do Comércio ela abrange todos os conteúdos necessários para que o comércio se relacione com os demais setores da economia. E essas 5 áreas, áreas que vocês não tinham e que vão agora acrescentar à faculdade. Isso, exatamente. Isso é decorrência da própria evolução da faculdade. Vocês acharam que teriam que entrar nesses campos também para completar a formação, é isso? Não é? Com certeza. Por exemplo, professor, com a situação da pandemia, muitos lojistas foram compelidos a operar virtualmente, isto é, transformar a sua loja numa loja virtual. E disto nasce a necessidade do comerciante e do comerciário dominarem as técnicas de marketing digital, tá certo? Claro. Então, nós estamos agora credenciando a graduação em marketing digital, para que o lojista saiba vender virtualmente, vender através do comércio eletrônico e fazer a sua propaganda, o seu marketing através do comércio eletrônico. Muito bom. Wilson, nós vamos agora para os nossos comerciais e vamos continuar abordando agora no segundo bloco um pouco da situação política, econômica e perspectivas para o Brasil. Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, hoje entrevistando o querido diretor-geral da primeira Faculdade de Comércio do Brasil, meu afilhado, grande jurista, grande advogado, e que falou um pouco no primeiro bloco sobre o que é a primeira Faculdade de Comércio do Brasil. Queria aproveitar esse segundo bloco e depois lhe oferecer um livro que eu mandar entregar amanhã, Wilson. É O Princípio da Moralidade no Direito Tributário. Este é a segunda edição do livro, inclusive a conferência inaugural é dada pelo ministro Moreira Alves. À época era ministro e foi indiscutivelmente um dos maiores, se não o maior ministro da história daquele Supremo, aquele Tribunal Constitucional e Civil ao mesmo tempo, e que, enfim, diziam que o Supremo era o guardião da Constituição, mas o guardião do Supremo era o Moreira Alves, ele que prefacia o livro que eu lhe vou mandar. Meu caro Wilson, agora eu gostaria de analisar, nesse segundo bloco, um pouco da perspectiva do Brasil. Vocês, não só na Ação Comercial, mas na Federação das Ações Comerciais, na faculdade, o Marcelo Cirimeu, o Roberto Macedo, que tem uma visão ampla dos problemas econômicos, devem estar debatendo. Mas eu gostaria que você desse a sua opinião sobre o que você vê até o momento das eleições, a economia com essa chamada PEC kamikaze, com os problemas que o próprio Supremo interveio em cima de determinadas posições antes de exclusiva competência do Executivo em função do que está no artigo 84, que dá competências privativas ou exclusivas a todos aqueles que exercem uma função, como nós temos aí na atividade, o que demonstra que efetivamente é algo original e importante. Vocês, evidentemente, passam a ter necessidade de examinar a conjuntura política e econômica. Esse é um fator
necessária a qualquer empreendimento. Eu queria saber como é que você está vendo o momento atual do Brasil e as perspectivas de futuro, analisando o aumento das commodities, o aumento do petróleo, fertilizantes e, ao mesmo tempo, a invasão da Rússia sobre a Ucrânia. Perfeito. Bom, professor, antes de qualquer coisa, eu acho que é importante eu lançar uma premissa para fazer essa análise completa. Eu não aprecio qualquer tipo de governo que atue de maneira populista. Tá? Eu acho que o populismo ele é um mal e o populismo, ele, na verdade, transformou a história da América Latina numa história de sucessivas, insucessos do ponto de vista de governos e de estados, né? Então, eu acho que o populismo ele é um mal que afeta a América Latina há muito tempo, né? E somado a isso é o presidencialismo, que eu faço coro com o senhor no sentido de que o presidencialismo ele está em frangalhos. A gente precisa urgentemente pautar uma reforma política para que a gente substitua o modelo de governo no Brasil, porque, de fato, o único lugar do mundo onde o presidencialismo deu certo foi nos Estados Unidos, tá certo? Em todo o restante não deu certo. A América Latina, sobretudo, não é? E então, nesse sentido, eu sou parlamentarista. Então, dadas essas premissas de que eu sou contra o populismo e eu acho que o presidencialismo está em frangalhos, eu devo lhe dizer, professor Ives, que nós estamos caminhando para um cenário eleitoral, agora neste segundo semestre, um cenário eleitoral preocupante, porque tudo dá conta, não é, de que o segundo turno se dará entre duas forças populistas. Duas forças populistas. De um lado, o atual presidente Bolsonaro, que é um populista, de direita, mas é um populista, e de outro lado, o presidente Lula, também populista, só que de posições de esquerda, não é? E eu acho que o Brasil não precisa de populismo, porque, via de regra, o populismo ele é irresponsável, porque ele fica o tempo todo jogando para a plateia, não é? Via de regra, o populismo ele é irresponsável. E esta PEC que o senhor me perguntou agora, esta PEC do estado de emergência, que se pretende criar um estado de emergência para justificar os gastos, não é? Estes gastos com Auxílio Brasil, com auxílio para os caminhoneiros, etc., nada mais demonstra que nós vivemos um populismo, porque, por certo, isto vai gerar um quadro de irresponsabilidade fiscal, uma irresponsabilidade fiscal brutal em ano eleitoral e que gera uma desconfiança do mercado como um todo. E ao gerar essa desconfiança do mercado, tanto interno como internacional, em relação à gestão fiscal do Brasil, isso faz com que a taxa de câmbio dispare, os preços disparem, não é? A inflação já está num patamar bastante desanimador. Então, eu quero dizer o que com isso, professor Ives? Que o segundo turno nós teríamos de trabalhar enormemente, incansavelmente, para nós não continuarmos sendo vítimas do populismo, porque o populismo de esquerda ou de direita, ele gera este quadro de irresponsabilidade gerencial do Brasil. E é o que nós não precisamos agora. O Brasil, sobretudo agora de 2022 em diante, que o nosso cenário é um cenário bastante delicado, o Brasil precisa de pessoas profissionais e responsáveis. Nós tivemos um governo de transição entre Dilma e Bolsonaro, que foi do gigante presidente Michel Temer, que eu devo dizer, que foi um presidente e é ainda um político competente, responsável e que enfim, sabe como se gerir a máquina pública. É de um líder, de um político deste gabarito que nós precisamos, e não o populismo. E, infelizmente, o segundo turno no Brasil está caminhando para o populismo novamente. Nós continuaremos sendo vítimas do populismo irresponsável e incompetente. Nem há dúvida. Eu tenho a sensação que até essas discussões, o que é ideologia, senão a corruptela de ideias,
porque as ideias elas podem ser confrontadas com argumentos sólidos. As ideologias não. Elas geram paixões e geram espírito de corps, separação, e a destruição do inimigo é algo que interessa permanentemente aos populistas. Agora, o Wilson, nesse final de programa, eu gostaria os impactos da guerra da Rússia contra a Ucrânia. De que maneira você está vendo as consequências, não só no mercado mundial, como nos países latino-americanos? De rigor, nós sabíamos que iria ter um impacto inflacionário, nós sabíamos que ia haver uma redução do ritmo empresarial, isto é, um número menor de exigências para poder ter a economia funcionando. Teoricamente, a nossa situação é meio confortável no ponto de vista de reservas internacionais, e com a política do Banco Central, nós vamos chegar ao fim do ano, possivelmente, com um saldo superávit de 4 a 5 milhões de dólares, o que não representa praticamente nada, não é? Então, dentro dessa linha, a impressão que se tem é de que, efetivamente, tentar inviabilizar o processo eleitoral, inviabilizando a figura do Bolsonaro, que não conseguiram, porque ele fundou uma nova empresa, deixou o governo, etc. Mas tem-se a impressão de que essa intervenção indevida nas atribuições alheias da própria Suprema Corte tem praticamente dificultado numa espécie de soma de infelicidades. Guerra, Rússia, Ucrânia impactando toda a economia mundial, especialmente o Brasil, a exportação de commodities, etc. E, por outro lado, a inflação interna e a discussão exclusivamente ideológica e não de proposições e propostas que poderiam ser estudadas pelo povo, faz com que todos nós sejamos preocupados. E essa preocupação corre de aumentar a inflação, de termos uma recessão mundial e o Brasil, com um índice maior do que os outros países de inflação, ter mais dificuldade de oferecer. Como é que você vê uma última questão? Perfeito. Sobre a questão da Ucrânia, professor, é muito pesado, do ponto de vista econômico, o impacto ele é brutal, porque nós já estamos vindo de um cenário de pandemia global. Então, veio uma pandemia global que gerou uma retração econômica no mundo inteiro, tá certo? O mundo ficou 2 anos paralisado, não é? Então, isso já gera uma retração econômica. Exato. E, para completar, o Putin ainda presenteia o mundo com uma guerra totalmente insólita, não é? Em pleno século XXI. Em pleno século XXI, guerra para a dominação de territórios, isso parece uma prática medieval, não é? É triste a gente ter de conviver com isso no século XXI. Mas o dado é que nós já vimos de um cenário de retração econômica por conta da pandemia e que se completa agora com a guerra da Ucrânia. Evidentemente que isso, para o país, para o Brasil, não é interessante. Agora, por outro lado, professor, diante desse cenário grave, o que a classe política brasileira, e aí eu envolvo o legislativo e o poder executivo, até mais que o poder judiciário, e eu vou falar sobre o judiciário daqui a pouco, mas ainda sobre executivo e legislativo, eles teriam de ter uma preocupação para que nós justamente não fôssemos tão impactados por esses agentes externos, a preocupação em arrumar a casa. Porque se nós tivéssemos arrumado a casa corretamente, isto é, a reforma tributária tão necessária, a reforma administrativa, a redução do tamanho do Estado, que é uma coisa tão necessária, reforma política, que é tão necessária, se tivéssemos feito isso tempestivamente, pode ser que o impacto desses agentes externos não fosse tão brutal no Brasil. Então, esse é um ponto que me parece fundamental, tá? Sobre o Poder Judiciário, professor... Wilson, nós estamos com o tempo de televisão, que infelizmente é um inimigo monumental. Se pudesse concluir em 1 minuto. Claro. Sobre o Poder Judiciário, professor, o que eu analiso é o seguinte:
eu acho que, invariavelmente, do jeito como a organização do Poder Judiciário está organizado no Brasil, o Supremo terá de, a todo momento, ter de responder a ações de constitucionalidade, de controle de constitucionalidade, que ele é acionado a responder a todo momento. A Corte Suprema Americana julga cerca de 20, 30, 40 processos por ano. E no Brasil, a quantidade, o volume de processos que o Supremo tem de analisar diariamente é uma coisa brutal. Então, eu acho que ocorre este ativismo judicial que é ruim, que é prejudicial pela maneira como se organizou o Poder Judiciário no Brasil e, sobretudo, o STF, que tem de se manifestar sobre questões da pauta do dia. Não são questões de interesse nacional, é da pauta do dia, coisa que ele não tem de se envolver. Então, eu acho que ele é obrigado a fazer isso por uma ineficiência da maneira como se organizou o Poder Judiciário, especialmente o STF. Eu agradeço muito, Wilson. Na minha opinião, também teria uma solução à la Moreira Alves. O que não é da nossa competência, nós não decidimos. Cabe ao Executivo e ao Legislativo, que foram eleitos pelo povo, encontrarem a solução. Nós não somos representantes do povo, o que não for da nossa competência, devolvemos poderes. Essa é a posição que eu tenho defendido. Meu querido Wilson, lhe agradeço muito a sua participação. Como sempre, os seus telespectadores poderão perceber, um jovem, brilhante diretor de faculdade, professor universitário e advogado. E meu afilhado, que muito me honra. Um grande abraço e, senhores telespectadores, espero-os novamente no próximo domingo.